da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados mestre pelos homens. Mas vós não vos façais chamar mestre, porque só um é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chamais de pai sobre a terra, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um só mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. E eu penso que você também pode pegar a palavra de Deus e beijar a palavra de Deus. Esta palavra que foi proclamada agora, essa palavra que nós acabamos de proclamar, palavra da salvação. Vamos nos sentando. Porque eu sinto que esta palavra é direta para nós no final desta tarde. Eu peço que você pegue o Evangelho e fique com ele. Mateus 23, fique com ele. Veja como é que começa. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. E você sabe o que é sentar na cadeira, né? Eles chegaram lá e sentaram. E tomaram posse da cadeira de Moisés. Somos nós que mandamos. Somos nós que ensinamos. Nós somos os maiores. Nós somos os primeiros, nós somos os mestres. Sentaram-se na cadeira de Moisés. E Jesus disse: está tudo errado. Está tudo errado. Não é isso, não é por aí. Não, bem ao contrário, bem ao contrário, bem ao contrário. É só a gente ir seguindo o Evangelho como ele veio. Veja lá. Já no final, versículo 11, o maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Quanto mais o Senhor fizer você ascender, quanto mais o Senhor fizer você crescer, quanto mais o Senhor lhe der santidade, quanto mais o Senhor lhe der autoridade espiritual, quanto mais o Senhor lhe der dons, quanto mais o Senhor lhe der serviços na igreja, serviços no povo de Deus, quanto mais o Senhor fizer você ascender, mais você vai se tornando servo, 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 servo. Não é para sentar na cadeira de Moisés, e muito menos na cadeira de Jesus. Não, na cadeira de Jesus, só Jesus pode sentar-se, só Jesus pode sentar-se, e ninguém mais, e todos nós somos servos dele. Mas veja, ser servo de Jesus é muito fácil, ser servos dele sendo servos dos nossos irmãos.
Eu queria dizer a vocês uma coisa muito forte e muito clara, que é a seguinte: durante o dia todo o Senhor nos disse que Ele nos faz valentes guerreiros, e é verdade. Que o Senhor nos põe em batalha, nós estamos em combate espiritual, e é verdade. O Senhor nos disse agora na última palestra que Ele nos queria fortes e firmes no Senhor, na sua doutrina, na sua verdade, e a palavra dEle é a verdade, e que nós não nos deixássemos vencer por nada e por ninguém, para não sermos contagiados pelo veneno da apostasia. O Senhor quis a nossa firmeza e selou-nos com essa firmeza. Mas nós podíamos pensar que tudo isso devia nos fazer pessoas então ásperas. Eu sou guerreiro, eu sou valente guerreiro, eu sou guerreira. Então até assumíssemos uma atitude assim de guerreiro, e até não contra o inimigo, mas de guerreiro contra os nossos irmãos, de valente contra os nossos irmãos, então estarmos por cima, e somos aqueles que mandamos, e somos aqueles que sabemos, e somos os firmes, e somos os irrepreensíveis. Não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. E por que não é nada disso? Porque nós somos servos de Jesus, o Senhor, mas aquele que se fez servo. Aquele que se fez servo. E aí está o lindo, e aí está a vitória de Jesus. Ele sendo Deus, como diz São Paulo, está lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, Ele como que se desvestiu da sua divindade. Se fosse possível Jesus desvestir-se da sua divindade e tirar fora a sua divindade, Ele como que se desvestiu da sua divindade e assumiu a natureza humana, aniquilando-se a si mesmo, anulando-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e foi mais fundo ainda, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até vale a pena a gente pegar, sem perder esse trecho onde nós estamos. Vai lá, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, acompanha. Filipenses 2:6. Sendo ele de condição divina, porque ele era Deus e nunca deixou de ser, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, não se prevaleceu. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, leia comigo agora, humilhou-se ainda mais, vamos lendo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Leia de novo, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E veja bem o que se segue, e você pode até ler comigo: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou um nome que está acima de todos os nomes. Por que é que o Pai o exaltou soberanamente? Por que é que o Pai lhe deu um nome que está acima de todos os nomes? Porque Jesus foi obediente. Embora ele fosse de condição divina, ele não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assimilando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, veja bem, humilhou-se ainda mais, porque ele foi humilde, e não somente foi humilde, ele se humilhou ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, o Pai o exaltou. Não foi ele que se exaltou, não foi ele que subiu na cadeira e disse: eu sou o Senhor. Não foi ele que subiu em cima do altar e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Não, foi o Pai que o exaltou.
e o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome. Não foi ele que deu um nome a si mesmo, não foi ele que disse, você não sabe com quem está falando. Não, foi o Pai que lhe deu um nome que está acima de todo o nome. E pode acompanhar a leitura para frente, versículo 10. Para que, leia comigo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor. E o Senhor quer nos ensinar hoje que a vitória de Jesus é a sua humildade. Veja bem, a vitória de Jesus é a sua humildade. Por que é que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus, na terra e nos infernos? Por que é que nos infernos se dobra todo o joelho diante de Jesus? Pela sua humildade. Não é porque ele veio se proclamando, eu sou o Senhor, eu sou o Messias. Veja, durante toda a vida de Jesus, ele evitou que fosse proclamado rei, que fosse proclamado Senhor. Quando alguém era curado e saía contando, o que é que dizia Jesus? Fica quieto, não conta a ninguém. Jesus até proibiu algumas vezes, várias vezes proibiu que eles saíssem contando. Claro, mesmo Jesus proibindo, eles saíam e contavam, mas Jesus proibia. Jesus não queria. Várias vezes, como por exemplo na multiplicação dos pães, assim que Jesus multiplicou os pães e todos puderam comer um pão, comer um peixe, eles quiseram exaltar Jesus rei. Nós podíamos dizer, se ele buscasse glória humana, se ele buscasse a sua glória, se ele buscasse reinos deste mundo, era a hora certa. Jesus não podia perder aquela hora. Aquele povo ia exaltar Jesus, e era um povo grande, iam exaltar Jesus rei, iam fazê-lo rei, era a hora dele. Mas não, Jesus escapou, mandou os apóstolos desmanchar aquilo tudo. Ele subiu para o alto do monte para rezar. Ele não buscava a sua glória. Não, Jesus não se apresentou como rei, como Senhor. Ele se apresentou como servo, servo do Pai e servo dos homens. O tempo todo, escravo, escravo dos homens, escravo dos homens. O que ele vai fazer no final da sua vida, quando na última ceia, vendo que os apóstolos até então não tinham entendido, e foram discutindo para a última ceia, quem era o maior, quem era o menor. Você sabe o que Jesus fez? Ele pegou a bacia, pegou a toalha, pôs na cintura, foi e lavou o pé de cada um. E nenhum homem livre lavava o pé dos outros, somente os escravos lavavam os pés. Jesus lavou o pé de cada um, mesmo sob o protesto de Pedro, lavou o pé de cada um. E no final ele disse: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e na verdade eu sou. Se eu, o vosso Senhor e Mestre, lavei os vossos pés. E lavar os pés queria dizer, eu me fiz servo, eu me fiz escravo, eu me desfiz dos meus direitos todos, e eu fiz o papel de escravo, eu executei a função de escravo, e eu vim para isso. Se eu, o vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés. E Jesus não fez um teatrinho, não. A vida inteira ele se demonstrou servo, se mostrou escravo, dedicando-se totalmente aos seus, dedicando-se totalmente ao povo. Não vivia para si, mas vivia para eles. No final da sua vida, na última ceia, ele estava assinando ao pé da página com aquele ato. Não era um teatrinho, não era uma representação, não. Era a última assinatura ali no pé da página. Se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, é para que façais o mesmo uns aos outros. É para que façais o mesmo uns aos outros. O Senhor quer que hoje nós entendamos que a vitória de Jesus é a sua humildade e a sua humilhação. Ele venceu o inimigo na sua humilhação. Parece mentira, né? Porque ninguém vence o outro na humilhação. A gente vence os outros na dominação, no poder, na autoridade. Não, Jesus venceu o inimigo na sua humilhação.
porque ele foi humilde, porque ele foi pobre, porque ele viveu humilde, porque ele viveu pobre, porque ele obedeceu, porque ele foi dócil, porque ele obedeceu ao Pai, porque ele foi até a morte, e morte de cruz, porque ele foi ao máximo da humilhação. O Senhor exaltou ao máximo de glória, ao máximo de poder, ao máximo de autoridade, e aí sim, todo joelho se dobra, e toda língua proclama nos céus, na terra e nos próprios infernos que Jesus Cristo é o Senhor, e isso para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Até a proclamação de Jesus como Senhor é para a glória de Deus Pai, nem é para a glória dele. Eu quero lhes dizer mais. Também a vitória de Jesus, no fim dos tempos, vai ser a sua simplicidade, a sua humildade, a sua pobreza, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor. Nós sempre imaginamos as coisas de maneira humana. Os judeus também imaginavam um Messias guerreiro, aquele que vinha para acabar com os inimigos do povo judeu, e naquele momento os inimigos eram os romanos, então ele vinha virar a mesa, tirar os romanos do poder e colocar o povo judeu no poder. Era isso que eles imaginavam, um Messias assim, guerreiro, um Messias social, um Messias político, um Messias que ia virar a mesa, que ia mudar as estruturas e fazer a soberania do povo de Deus. Só que Jesus decepcionou a todos. Jesus decepcionou a teologia da libertação daquele tempo, decepcionou. Porque todos eles esperavam um Messias deste jeito, um libertador desse jeito. E o que Jesus fez foi ao contrário. Este foi o escândalo e a decepção de Judas, porque Judas disse, mas ele está perdendo a chance dele, ele está com a faca e o queijo na mão para aproveitar, é a hora dele se proclamar rei. E disse Judas, ele é um tolo, ele é um trouxa, está perdendo a sua oportunidade, é a hora de virar a mesa, é a hora de acabar com os romanos, é a hora de empunhar o poder. Mas só que Jesus não veio para nada disso, para nada disso, para nada disso, para nada disso. Eles imaginavam um Messias também, assim desse jeito. Um Messias apenas humano, rei, soberano, autoritário, dominador. E decepcionaram-se. Nós imaginamos que Jesus, na sua segunda vinda, ele vem então guerreiro, forte, soberano, soltando fogo por todos os lados sobre os seus inimigos. Não, gente. O que é que diz a palavra? Todos verão no céu o sinal do Filho do Homem. E qual é o sinal do Filho do Homem? Qual é o sinal do Filho do Homem? Me diga, qual é o sinal dele? Qual é o sinal? Claro que vocês saibam, digo que vocês saibam. A cruz, o sinal do Filho do Homem é a cruz. Todos verão no céu o sinal do Filho do Homem, a cruz. E ele virá na sua bondade, no seu amor, no seu perdão, na sua misericórdia. E é isso que realmente esta luz de Jesus, Jesus bom, Jesus cheio de amor, Jesus imagem do Pai que é amor, Jesus aquele que é com o Espírito que é amor, sim, Jesus que vem com bondade, Jesus que vem com misericórdia, Jesus que vem com perdão, Jesus que vem humilde, Jesus que vem simples, Jesus que vem na sua forma humana, e esta é a glória dele, e esse é o esplendor dele, essa é a luz dele, e justamente esta luz vai pôr no chão o inimigo. Veja, diante da humildade de Jesus, o orgulho de Lúcifer e o orgulho de todos os outros anjos decaídos não vão se sustentar, ele não vai se aguentar, e esse orgulho vai cair. Diante do amor de Jesus, todo o ódio, todo o rancor, toda a revolta de Lúcifer e dos seus anjos, aqueles que o acompanharam, diante da bondade de Jesus, diante do amor de Jesus, diante da misericórdia de Jesus, diante do perdão de Jesus,
toda esta fúria, todo esse ódio, toda essa revolta, toda essa rebelião vai baixar, vai ter que cair, e o inimigo vai ser aniquilado, o orgulho dele, a prepotência dele, o ódio dele, tudo vai cair, a rebelião dele, a revolta dele, tudo isso vai ser posto para baixo. Mas na bondade de Jesus, na humildade do Filho de Deus, na pobreza do Filho de Deus, na simplicidade do Filho de Deus. E como é a mãe dele? Do mesmo jeito, a mãe dele é do mesmo jeito. E ela vem preparando a vitória do seu filho, e aí que está a vitória, e os vitoriosos serão aqueles que forem como Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Não é Jesus, autoridade, prepotente, dominador, fazei o meu coração semelhante ao vosso, não! É Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Esta é a vitória de Jesus, e essa é a vitória dos valentes guerreiros. Está dando para entender? Só que a hora de nós nos tornarmos mansos e humildes de coração é agora. É na prática. Porque sabe, existe aí um mistério muito lindo, que é o seguinte: os próprios dons espirituais acabam, infelizmente, sendo para nós risco, perigo de cairmos no orgulho espiritual. Não é que seja o dom por si, mas eu quero repetir. Lembra da parábola do joio e do trigo? O pai vem e semeia o trigo. O inimigo vem e semeia o joio. O Senhor dá os dons do Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo são necessários. Vamos até diminuir um pouco o preço. O Espírito Santo dá o gosto pela oração e a facilidade de orar. O Espírito Santo vem e dá o gosto pela palavra e o entendimento da palavra. O Espírito Santo vem e ele dá a gente esse impulso de ir, de pregar, de testemunhar, de trabalhar, de dedicar-se pela causa do Senhor. É isso que o Espírito Santo dá. Ele dá, e dá gratuitamente. E é preciso que nós acolhemos isso e vivamos isso. Mas é que está, na hora que o Senhor vem e planta esse trigo maravilhoso, vem imediatamente o inimigo e planta o joio. Deus nos deu o gosto pela oração e a facilidade de orar. A gente gosta de orar, e o bendito vem e põe orgulho espiritual, e a gente fica se sentindo o máximo, porque eu oro bonito. Então a gente até faz questão que todo mundo escute a minha oração, como eu oro, como eu oro bem, como eu sei orar. Eu sou mais do que os outros, eu sou superior aos outros. Ficamos uns verdadeiros fariseus, não somente sentados, mas em cima, em pé, na cadeira de Moisés. Somos os orantes, vejam a mim, eu sou mais do que o padre da minha paróquia, eu oro mais, muito mais que ele, mais horas do que ele, eu oro melhor do que ele. O padre não é de nada, e o pessoal da minha paróquia não é de nada, e o pessoal da minha família não é de nada, e aquele colégio dos padres, aquele colégio das freiras não são de nada, eu é que sou o orante. Entrou o joio. O Senhor dá a você o gosto pela palavra, e você começa a entender a palavra de Deus. O Senhor te dá o impulso de ir e testemunhar e de pregar, e o bendito vem e põe orgulho espiritual. Você se sente agora, eu sou o que entende a palavra de Deus. Nem o padre da minha paróquia entende, todo mundo ignorante. Eu conheço a palavra, é isto. Vocês viram tudo.
Não preciso dizer nada. Onde é que a gente sobe? É numa canoa furada. É assim. É numa cilada. É numa cilada. Em que a gente cai fácil na ratoeira. Mas a gente cai. A gente cai. E fica o próprio fariseu, o próprio orgulhoso. Fica. Orgulhoso de pregar a palavra de Deus, orgulhoso de testemunhar. Quantas pessoas são orgulhosas do testemunho que dão, e dizem que no passado eu fiz isso e fiz mais aquilo e tal, e em vez de exaltar Jesus que me salvou, se exalta a si e enche-se de complacência, de orgulho, de vaidade, no testemunho que eu estou dando, como se fosse eu que me convertesse, como se fosse eu que saí do vício, como se fui eu que saí da minha vida errada. Eu. Claro, não é que nós não devamos dar testemunho, devemos dar testemunho, mas os benditos sobem em cima, em pé na cátedra de Moisés, e se tornam os próprios orgulhosos, orgulhando-se até da vida depravada que vivia no passado e da qual o Senhor o converteu, somente que ele se põe diante dos outros como se eu fosse aquele que me converti. Está dando para entender? Gente, é o joio. Todo mundo ficou mais tranquilo, né, na hora que eu disse. E é isso mesmo. Todo mundo fica mais tranquilo, Jesus fica muito mais tranquilo, os anjos ficam mais tranquilos, porque aqui não é o nosso lugar, não. Não é o nosso lugar, não, e você cai fácil, porque quem faz você subir não é Jesus, é o inimigo. E quando ele põe para você uma cadeira para você subir em cima, saiba que ela é que nem ratoeira, você cai direitinho. Cai direitinho. Se você sobe, você vai cair, mais cedo ou mais tarde você vai cair, e muita gente caiu, e caiu vergonhosamente. Verdade ou não é? E essa palavra vergonhosamente, você entende tudo que está atrás. Quanta gente caiu em coisas vergonhosas no campo da sexualidade, quanta gente caiu vergonhosamente no campo de dinheiro, metendo a mão no dinheiro da renovação, no dinheiro do grupo, no dinheiro da paróquia. Quanta coisa vergonhosa. Se fôssemos contar os nossos escândalos, nós íamos ficar arrepiados. Mas por quê? Por que aconteceram esses escândalos? Porque infelizmente, a partir dos dons do Senhor, que são bons, que devem ser assumidos, a partir das graças que o Senhor nos deu, as pessoas infelizmente acabaram acolhendo o joio, e pelo joio tornaram-se fariseus, como está aqui em Mateus 23. Como está em Mateus 23. E o Senhor vem dizer hoje para nós: não é isso, não é nada disso. Pelo contrário, quanto mais eu, o Senhor, te elevar, te fizer crescer, mais você precisa se humilhar. Eu quero dizer a você hoje, sabe qual é o porquê dos ciúmes e das invejas que acontecem nos nossos grupos? Está aí. Está aí. Porque a gente deixa que o orgulho espiritual nasça em nós. Quem tem a graça de orar, a graça de entender a palavra, a graça de pegar a palavra, quem tem dom de línguas, quem tem dom de cura, quem tem dom de profecia, não sei, quem está na frente, quem está no ministério de música, quem canta, quem prega, quem dirige, quem é coordenador, acaba se exaltando por causa de ter isso, e o outro que não tem, que quereria ter, ou não tem tudo que o outro tem, ou não tem do jeito que o outro tem, então se orgulha porque quer ter para a sua glória, que quer ter para a sua autossuficiência, e fica invejando, e uns começam a invejar o dom do outro,
O bendito tem dons, o bendito entende a palavra, o bendito ou a bendita ora e sabe orar, mas porque eu não tenho aquele tal dom, porque eu não estou no ministério de música, porque eu não estou com o microfone na mão cantando na frente dos outros, eu fico invejoso, eu fico invejosa, eu fico ciumento, eu fico ciumenta, porque eu não sou o coordenador, porque não sou eu que apareço lá na frente, porque não sou eu que dou ordens, eu fico enciumado porque o Senhor não deu a mim o tal dom, talvez o dom de cura, eu fico todo enciumado. Sabem por que acontecem as tais fofocas dentro dos nossos grupos? E a gente começa a falar desse, começa a falar daquele. E muitas vezes começa a caluniar este, a caluniar aquele. A gente começa a atacar o coordenador, o dirigente. Ou a gente que é coordenador começa a atacar esse irmão, aquela irmã, esse que faz isso, aquele que faz aquilo. Sabe por que muitas vezes coordenador ou o chefe, não sei qual é o nome, né? O dono da casa de oração, do grupo de oração, fica todo enciumado quando aparece alguém com algum dom, que aparece alguém com alguma capacidade que o Senhor lhe deu. Porque canta, ou porque toca, ou porque ora, ou porque explica a palavra, ou porque traz palavra de profecia, ou porque ora e as pessoas são curadas. Sabe por que muitas vezes dirigente, coordenador, pessoal da equipe fica todo milindrado e começa a cortar e começa a podar e se põe contra e tira a pessoa e até não dá chance para a pessoa. Sabe por que tudo isso? Por causa do bendito orgulho espiritual. Por causa do bendito orgulho espiritual, que é o joio. As coisas começaram bem, as coisas começaram ótimas. O Senhor lhe deu a capacidade de conhecer, de entender, de orar, a capacidade de ser usado nos dons do Espírito. O Senhor usou você para curar, para libertar, tudo isso, e tudo isso é muito bom, mas infelizmente você acolheu, e o seu homem velho, a sua mulher velha, acabou acolhendo o joio do tentador, e você tornou-se o verdadeiro orgulhoso, o oposto de Jesus, manso e humilde de coração. E gente mansa e humilde estão sempre acompanhados. A humildade traz mansidão e a mansidão traz humildade. Aí está o porquê de certos dirigentes, de certos coordenadores, que parece o próprio bravo, é o próprio rabugento, até a cara dele, a cara dela é a cara do rabugento. Tudo está errado, tudo está ruim, né? Antes do grupo, no grupo e depois do grupo, e a cara azeda, a cara de proibição. O pessoal nem ousa falar nada. O pessoal mais humildezinho do grupo, coitado, nem fala nada, porque o coordenador, porque a coordenadora, porque o dirigente, porque a dirigente, ele até deu uma olhada, todo mundo gela. Já viu gente assim? Todo mundo gela. Dá aquela olhada, todo mundo gelou, ninguém fala mais nada, até na reunião, até na reunião assim, em que os dons são usados, né? Alguém trouxe uma palavra de profecia, alguém ousou trazer uma palavra da escritura, o coordenador, a coordenadora deu uma olhada assim, gelou, não, eu me enganei, eu não disse nada, não, eu acho que não é palavra do Senhor. Se não faz desse jeitinho que eu falei aqui, é bem semelhante. Só que eu tenho a impressão que eu devo estar aqui chovendo no molhado, né? Isso não acontece aqui de jeito nenhum. Isso deve acontecer lá na renovação, nos Estados Unidos ou na Europa. Por aqui certamente não acontecem essas coisas. Provavelmente estou chovendo no molhado, ou eu estou chovendo no seco. Estou acertando na mira. E sabe por que existem os problemas de falta de unidade? E as pessoas que se põem umas contra as outras, e as pessoas que não obedecem. Muitas vezes as pessoas não obedecem por culpa dos que mandam, dos que coordenam. E outras vezes as pessoas não obedecem
própria culpa. Mas é daí que vem os problemas de falta de unidade. E é aí que vem os milindres entre as pessoas. É daí que vem os problemas entre grupos e grupos. É daí que vem os problemas entre coordenação e os grupos. Eu não estou dizendo que são sempre os coordenadores errados e que são sempre as pessoas erradas. Estou dizendo que é do orgulho espiritual que pega uns e outros que vem todos estes problemas. Vamos dar uma leiturinha do Evangelho no qual nós estamos. Mateus 23. Eu tinha lido somente a primeira frase, não é? Dirigindo-se Jesus então à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Gente, as nossas incoerências de dirigentes, de pregadores, de pessoas que têm dons, as nossas incoerências de quem está na equipe vem daí. Nós acabamos falando, mas não fazendo, porque o orgulho espiritual acaba nos tornando fariseus. Versículo 4: atam fardos pesados de esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Muitas vezes nós fazemos isso, e dizemos que é preciso orar, que se deve orar, que é preciso ler a palavra de Deus, que é preciso meditar a palavra de Deus, que é preciso jejuar, que é preciso isso, é preciso aquilo, é preciso isso, é preciso aquilo, e a gente não faz. Eu sou apenas o dirigente, eu sou apenas o mestre de obras, que mando fazer. Os outros trabalham, os outros fazem, eu só mando. Eu sou o mestre de obras. Até mesmo, como eu disse hoje cedo, eu sou o burocrata da renovação. Até me ponho com pose, com títulos, me ponho atrás de uma mesa, me ponho com um computador, mando ordens e vou expedindo ordens para todo mundo, e é preciso, e eu não faço, e eu não vivo. E o pior é isso, eu não vivo. Estou longe dos dons de Deus, estou longe do Espírito Santo, estou longe do amor que é o Espírito Santo, estou longe da simplicidade, da humildade que é Jesus, estou longe, muito longe. Isso é mal, isso é muito mal, isso me destrói, eu sou o primeiro a ser destruído. Isso vai destruindo, vai minando a renovação, vai minando o grupo, vai minando a equipe, vai minando a cidade, vai minando a diocese, vai minando, vai solapando. E Jesus quer corrigir pela raiz, e hoje Ele está falando firme a nós. Eu pretendia fazer uma homiliazinha rápida, rasteira, porque até me disseram que não devia prolongar muito a missa, e eu estava disposto a obedecer, só que já foi tudo isso, e vou até o fim. O Senhor quer resolver isso pela raiz. Veja o versículo 5: fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos, gostam dos primeiros lugares. Só que não é nos banquetes, mas gostam dos primeiros lugares, gostam das primeiras cadeiras, gostam de ser saudados nas praças públicas e serem chamados de rabi pelos homens, ser chamado mestre e tal, isso e aquilo. Gosta de ser saudado, gosta que todo mundo reverencie, é o dirigente, é o coordenador, é o senhor fulano, que tem o dom tal. Alguns,
poderiam ser tão desarvorados de fazer um cartão, né? Fulano de tal, especialista em dom de língua, especialista em dom de cura, coordenador da equipe diocesana, coordenador do grupo de oração, e faz o cartão de visita e dando para todo mundo, porque gostam de serem aplaudidos, de serem reconhecidos. Versículo 8, acompanhe bem: mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, isto é, aquele que ensina, e vós sois todos, o que está escrito? Irmãos, irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra. Não quer dizer que não podemos chamar o nosso pai de pai, mas é que os fariseus gostavam de ser chamados de pai, ser tratados assim, era um título para eles, como se fosse doutor. Gostavam disso, faziam questão que os chamassem assim. Não vos façais chamar de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestre, porque só tendes um mestre, o Cristo. Leia comigo agora: o maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Repete de novo os 2 versículos: o maior dentre vós será vosso servo, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Vocês viram a hora que eu subi em cima da cadeira? Vocês viram o risco que eu corri? Vocês viram que eu quase caí? Deu para entender? Deus ensinou até plasticamente: não suba, e se você está em cima da cadeira, desce já, desce agora, desce nessa tarde. Gente, sabe por quê? Da falta de amor nos nossos grupos, da falta de perdão nos nossos grupos, da falta de reconciliação nos nossos grupos, da falta de fraternidade nos nossos grupos. Sabe do porquê? Do fingimento, do farisaísmo nos nossos grupos de: Jesus te ama, beijinho para cá, beijinho para lá, mas por trás você está roendo o irmão, está roendo a irmã, você acabou de falar mal do irmão, você acabou de solapar o seu irmão na fofoca, e depois vem com aquele negocinho de Jesus te ama, beijinho para cá, beijinho para lá. O porquê dos nossos farisaísmos e o porquê da nossa dureza, o porquê da nossa falta de amor, o porquê da nossa falta de perdão, o porquê da nossa falta de reconciliação e as verdadeiras inimizades entre nós. Gente, tudo isso está na falta de humildade. Quem se exalta acaba vivendo assim. Manso e humilde estão ligados, manso e humilde estão ligados. Humildade e amor estão ligados. Onde não se é humilde, não se ama. Onde não se é humilde, não se ama. Eu quero dizer a vocês, os dons são maravilhosos e, claro, nós devemos usar os dons. As graças de Deus são maravilhosas. O saber orar e o orar com gosto, o entender a palavra de Deus e ter gosto pela palavra, o pregar a palavra e o testemunhar pela palavra, tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso também acaba sendo instrumento do inimigo, que quer em cima disso, fazer disso trampolim para ele jogar em nós o joio do orgulho espiritual. Por isso nós precisamos ficar atentos constantemente, e a nossa oração contínua tem que ser aquela: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Quanto mais o Senhor fizer você crescer no seu serviço, crescer em santidade, crescer em serviço, mais e mais você precisa pedir: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Porque, gente, assim como num canteiro, um canteiro que você prepara bem, afofa, até aduba o canteiro, não é verdade que é justamente ali naquele canteiro que aparece assim com força as tiriricas? É ou não é? Você preparou o terreno limpinho, tirou as pedras, tirou os terrões, adubou e tal. Na hora que você vai e planta a semente,
a tiririca surge. Quanto mais afofado é o canteiro, mais a tiririca vem forte. Gente, é assim o orgulho espiritual. E o que você faz? Imediatamente você vai lá e arranca a tiririca. E não pode arrancar só a tiririca, tem que arrancar a batatinha lá embaixo. E muitas vezes tem que ir fundo, 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 para arrancar a batatinha e a batatinha da batatinha que está lá embaixo. Eu não sei se você reparou, naquele trecho que São Paulo fala dos dons. Carta aos Coríntios, capítulo 12. Passa rapidinho, estou terminando já, mas é apenas para concluir. Não houve uma comunidade onde os dons foram dados em tanta abundância como em Corinto. Mas por causa dos dons, as maiores confusões aconteceram em Corinto. E até coisas vergonhosas aconteceram. Se você vai para as páginas anteriores, capítulo 11 e capítulo 10, já no capítulo 10 vai aparecer justamente escândalo que havia no meio deles. Escândalo que havia no meio deles. No capítulo 11 vai aparecer que até a Eucaristia eles desonravam. Por quê? Porque infelizmente os dons que eram coisas boas acabaram levando o orgulho à cabeça deles. O orgulho subiu para a cabeça, orgulho espiritual, e daí as confusões. Graças a Deus, São Paulo não retirou os dons, mas retirou o orgulho. São Paulo explica os dons no capítulo 12. Em seguida ele fala a respeito do corpo. E vai dizer lá no versículo 27, ora vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Os dons que nós temos são para formar este corpo. Mas depois, quando chega no versículo 31, Paulo vai dizer, aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Então, para solucionar todos esses problemões que vocês estão tendo, disse Paulo aos Coríntios, e eu tenho a certeza que ele diz para nós agora, para vocês solucionarem esses problemas entre vocês, problemas de orgulho, problemas de unidade, problemas de fofocas, problemas de intrigas, qual é o caminho? Qual é o caminho que eu indico para vocês? E o que vem logo na frente? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, o que acontece? Leia, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, mesmo se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, leia comigo, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens e sustento aos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, leia comigo, se não tiver caridade, de nada valeria. E veja agora o prático, então, leia comigo, como é que é a caridade? A caridade é paciente, a caridade é bondosa, a caridade não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, a caridade não é arrogante, a caridade nem é escandalosa, a caridade não busca os seus próprios interesses, a caridade não se irrita, a caridade não guarda rancor, a caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, a caridade tudo desculpa, a caridade tudo crê, a caridade tudo espera, a caridade tudo suporta. Leia comigo agora, a caridade jamais acabará, a caridade jamais acabará, a caridade jamais acabará. Tudo vai findar, até o dom de línguas vai findar. São Paulo diz que a esperança vai terminar e a fé também. Quando chegarmos ao céu não precisaremos mais de fé, porque já temos a visão, nem temos mais necessidade de esperança, já possuímos o que nós esperávamos. O que vai permanecer? A caridade. A caridade.
Mas já agora, o que deve permanecer é a caridade. Fique em pé. Já agora. Valentes guerreiros, em posição, e faça a questão, valentes guerreiros em posição. Só que está tudo errado. Qual é a posição do valente guerreiro a exemplo de Jesus? Este. Eu estou pedindo agora, Senhor, impondo as minhas mãos, que Tu derrames agora o Teu Espírito, Senhor, dando agora um batismo de amor a todos esses meus irmãos. Mas, Senhor, para que seja dado esse batismo de amor, dá a cada um deles, Senhor, um batismo na humildade. Sim, Senhor, que nós sejamos batizados na humildade. Vai pedindo ao Senhor, com as Suas palavras, vai pedindo. Sim, Senhor, dá a cada um de nós um batismo na humildade. Banha-nos na humildade, Senhor. Joga-nos na humildade, Jesus. Sim, Jesus, faz-nos entrar na humildade, Senhor. Sim, Jesus, faz que nos banhemos na humildade. Encharca-nos de humildade, Senhor. Humildade para as nossas mentes orgulhosas. Humildade, Senhor, para a nossa vontade. Humildade para a nossa liberdade orgulhosa. Humildade para os nossos sentimentos orgulhosos. Para o nosso coração orgulhoso. Sim, Senhor, banha-nos na humildade, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei a minha mente semelhante ao vosso, fazei a minha vontade semelhante ao vosso, a vossa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Vamos continuando pedindo. Sim, Senhor, dá-nos o batismo na humildade. Sim, Senhor, enche-nos de humildade, Senhor. Sim, nós precisamos ser humildes, e se é preciso sermos humilhados para aprendermos a humildade, humilha-nos, Senhor, naquilo que for necessário. E se no passado nós não aprendemos a humildade na humilhação, nós queremos agora aprender. Sim, Senhor, para isso, para batizar-nos na humildade, Senhor, arranca de nós toda a tiririca da autossuficiência, do orgulho espiritual. Sim, Senhor, arranca toda a tiririca da autossuficiência espiritual, do orgulho espiritual. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, tem piedade de nós. Jesus humilde, Jesus pobre, Jesus simples, arranca toda a nossa prepotência, arranca toda a nossa arrogância, arranca, Senhor, de nós todo esse espírito de vaidade, Senhor, e arranca de nós, Senhor, esse autoritarismo. Sim, Senhor, muda-nos, 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 muda-nos radicalmente, muda a nossa mentalidade, muda o nosso pensar, muda, Senhor, o nosso coração, muda o nosso querer, Senhor, muda, converte, Senhor, converte o meu coração, converte, Senhor, converte fundo o meu coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Eu preciso, Senhor, dessa humildade. Eu preciso dessa humildade, Senhor. Eu quero essa humildade, Senhor. Eu necessito dessa humildade, meu Senhor e meu Deus. Eu necessito dessa humildade, meu Senhor e meu Deus. Estou pedindo um batismo na humildade. Eu imponho as minhas mãos, Senhor, para que Tu dês agora esse batismo de humildade a todos nós. Que isso que Tu disseste aconteça. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis a paz para as vossas almas. Sim, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E ao mesmo tempo, Senhor, batiza-nos agora num batismo de amor. Vai pedindo.
Sim, Senhor, e para isso, batiza-nos um batismo de perdão, Senhor. Eu quero perdoar. Sim, eu quero perdoar aos meus irmãos, tanto quanto, Senhor, eu sinto a necessidade de pedir perdão aos meus irmãos. Sim, meu Senhor e meu Deus, eu sinto necessidade de pedir perdão, sinto necessidade de perdoar, Senhor. Jesus manso, Jesus humilde de coração, faz-me semelhante a vós, e dá-me a graça de perdoar, dá-me a graça de amar, dá-me a graça de me reconciliar, dá-me a graça, Senhor, de romper as barreiras que foram levantadas, que eu mesmo levantei, Senhor, as barreiras que eu mesmo construí. Jesus, que se derrubem todas essas barreiras, e que na humildade eu me reconcilie, que na humildade eu reate os laços, Senhor, que na humildade eu perdoe, e que na humildade eu seja perdoado. E, Senhor, faz-me amar, Senhor, faz-me com humildade amar, Senhor, faz-me bondoso, Senhor. Sim, eu preciso ser bom. As mulheres dizem: eu preciso ser boa, Senhor. Sim, bondoso de coração, bondosa de coração, Senhor. Eu preciso de bondade, eu preciso de delicadeza, eu preciso, Senhor, de mansidão, eu preciso de paciência, Senhor. Sim, eu preciso, e eu quero ser manso, eu quero ser humilde, eu quero ser paciente, eu quero ser bom, eu quero ser condescendente, eu quero, Senhor, eu quero ser generoso, Senhor, eu quero ser misericordioso, eu quero ser perdoador, eu quero, Senhor, dá-me essa graça, dá-me essa graça, dá-me essa graça. Sim, Jesus, nessa tarde, Jesus, nessa celebração da Eucaristia, encerrando a beleza deste dia, nos dando a unção de valentes guerreiros, batiza-nos no amor, tanto quanto nos batizas na humildade. Sim, Senhor, colocando-nos como os teus valentes guerreiros, batiza-nos, Senhor, na humildade e batiza-nos no amor. Nós queremos, nós precisamos, nós pedimos. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos na humildade. Batiza-nos no amor. Ribandari varia la valuria la valio la valia la valai, queria na Maria la vali, queria na Maria la vali, queria na Maria la ia la varai, queria na Malaria la valaria lai, queria na Maria la varia na Maria no bari, queria na Maria la valaria la valiare, queria na Maria rebandiri. Bandari vario, turi bandari varia la valiure badari, che turi bandari varia al valia lo varia varia, que riana mai, que riana mari. Obrigado, Senhor, por toda a mudança que fez nos nossos corações. Obrigado por todo o abrandamento que fez nos nossos corações. Obrigado por toda a cura que fez nos nossos corações. Obrigado por toda a reconciliação que operou nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Fizestes uma obra maravilhosa e nós cremos, Senhor, e acolhemos e agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Você se ajoelhou diante do Senhor, e quem se ajoelha diante do Senhor se ajoelha também diante dos irmãos, porque é assim que se lava o pé dos irmãos. Jesus, para lavar os pés, se ajoelhou diante de cada um. Sim, Jesus põe nos nossos corações. Nós não somos senhores, nós somos servos. E quanto mais nos fazes crescer, que mais servos nós sejamos. Amém. 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 Eu quero concluir mais uma vez dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Repete tudo comigo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele seja louvado. Então aplaudamos este Senhor. Sim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.